Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do sétimo ano da Escola Dinâmica. Vamos iniciar agora a nossa aula dessa sexta-feira, hoje falando sobre a estrutura, da população brasileira, aí no capítulo 5, a herança cultural do Brasil. Nós sabemos que o Brasil, assim como a Austrália, são dois países que têm uma população extremamente heterogênea, devido a fatores que ocorreram durante todo o processo histórico do período colonial até os dias atuais. Nós tivemos uma ordem de imigração no Brasil denominada como Piaagem. Piaagem foi a ordem dos principais grupos imigrantes que chegaram aqui ao Brasil. Como assim, professor? O P de Piaagem representa os portugueses, Então eu tenho os portugueses como os primeiros grupos que vieram aqui no Brasil. E esses grupos portugueses tiveram uma forte influência, porque quando chegaram aqui no Brasil encontraram os índios, E aí o que acontece? Nesses grupos, indígenas que se encontraram primeiramente com os brancos, começou a ocorrer um processo de miscigenação, ao qual houve o cruzamento do índio com o branco, dando origem a uma nova raça, que foi a denominada como o do mameluco, deu origem ao mameluco, justamente o cruzamento dessa raça, do branco com o índio, o mameluco também chamado de caboclo, foi a primeira mistura, de miscigenação que deu origem a uma nova raça brasileira. E aí depois os brancos vieram da Europa e trouxeram consigo lá da África o grupo de negros para trabalhar como escravos. E aí alguns brancos tiveram relações sexuais com os negros, dando origem também a uma nova raça, de pessoas aqui no Brasil, que deu origem ao mulato. Então o mulato é a mistura de raça entre o branco e o negro, E aí, consequentemente, o índio também acabou se envolvendo com o negro com o passar do tempo. Eles acabaram tendo uma relação entre essas duas raças, que deu origem aí ao cafuso, E aí, posteriormente, os cafusos começaram a se envolver com os mulatos, ou até mesmo com o mameluco, mesclando com isso todo o processo de miscigenação, dentro do cenário brasileiro. E hoje o Brasil é um país extremamente heterogêneo em relação à sua raça, e é bom a gente saber distinguir qual a diferença entre raça e etnia, A palavra raça está relacionada à cor da pele, ao tipo de cabelo, à cor dos olhos, Isso é raça. Etnia está relacionada à questão cultural de cada grupo desse que influenciou aqui no Brasil. Por exemplo, eu tenho o grupo étnico de negros, com a raça negra, onde ele teve uma forte influência cultural, principalmente no que diz respeito à gastronomia brasileira, trazendo para cá, por exemplo, a feijoada, com relação aos índios, o grupo de índios. Nós tivemos aqui a influência cultural com relação à gastronomia também, a tapioca, E aí tudo isso tem a ver com a etnia, A etnia está relacionada com os traços culturais de um determinado grupo social, De um determinado grupo racial, ok? E aí, posteriormente, depois da chegada do branco, vieram para cá também, ou do branco não, dos portugueses, vieram para cá também com influência da corte portuguesa,
os italianos, né, espanhóis e alemães. Né, principalmente os italianos e alemães, né, foram para o sul do Brasil, né, por conta de o clima brasileiro ser um clima muito agradável, né, um clima tropical, e os portugueses não quiseram descer mais e ir para o sul do Brasil, e até então aquela região do sul do Brasil era extremamente inabitada, porém um solo extremamente agricultável. E aí Portugal chegou lá na Europa e disse, nós temos terras além mar e que nós queremos fazer negociação, onde quem for para lá vai passar a trabalhar na terra, né, produzir, boa parte da produção será voltada para a coroa portuguesa, como pagamento das terras que nós vamos ceder a vocês. E aí boa parte dos italianos e alemães acabaram migrando para o Brasil, né, e foram se instalar na região sul, né, onde consequentemente perduraram até os dias atuais com sua própria cultura, não é? E que perdura até os dias atuais fortemente. Então você chega, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você pensa que está em outro país por conta da herança cultural que eles permanecem até os dias atuais, não é? Vestimentas da época do período colonial, onde os povos italianos e alemães utilizavam, ritos culturais também que eles praticam, né, e oriundo da Europa, e até alguns alimentos também que eles costumam utilizar naquela região de traços que eles permaneceram, não sofreram um processo de aculturação como sofreu os povos indígenas brasileiros. Não é? O que é a aculturação? Né? É bom frisar isso. A aculturação é a perca da identidade cultural do indivíduo. O índio brasileiro foi um dos seres que mais sofreu com o processo de aculturação. Por quê? Eu tenho até uma historinha para contar. Quando eu estava na universidade, no primeiro período inclusive, foi no segundo, não estou lembrado, foi no segundo, pagando a cadeira de antropologia cultural. E aí a professora de antropologia cultural disse, olha, mês que vem a gente vai fazer uma aula de campo para a tribo Funiô em Águas Belas. E eu digo, eita, poxa, eu vou encontrar uma tribo indígena que eu nunca vi na minha vida, né? Vou aprender a cultura indígena, vou me preparar todinho para ver aquilo ali. E aí eu, muito ansioso para conhecer essa tribo indígena, eu acho que era o segundo passeio da universidade. O primeiro a gente foi para Caruaru, com essa mesma professora, e o segundo foi para Águas Belas. E aí chegou no dia, eu todo empolgado, a gente subiu no ônibus e foi embora para Águas Belas. Quando chegou em Águas Belas, a professora disse, pronto, chegamos na tribo indígena. E eu procurando as ocas, as tábuas, o negócio, cadê a tribo indígena? Aqui a gente já está na tribo indígena. E aquilo foi tão decepcionante para mim, não é? Porque eu pensei que eu ia encontrar aquelas casas, né, aquelas ocas, e eram totalmente uma vila normal de casa de alvenaria. E ainda olhei mais à frente e existia um índio no orelhão, né, telefonando com a bermuda Seaway, não é? E aí eu digo, rapaz, aqui era melhor a gente ter ficado lá em Olinda, ter ido visitar Rio Doce, que era praticamente a mesma coisa. As pessoas com a mesma vestimenta do povo branco, né, morando em casa e falando no telefone, que naquela época ainda não tinha, o celular não era tão popular como é hoje, né? Aí o índio ainda não tinha acesso ao telefone celular, mas tinha acesso ao orelhão. Minha expectativa é de chegar lá, ver o pessoal morando em ocas, andando nu no meio da rua, não é? E fazendo rituais indígenas, mas foi totalmente o avesso, né? Agora, quando eles receberam a gente, se prepararam, né, para fazer um ritual do toré de caboclo, e aí fizeram um ritual lá indígena, mas depois a gente teve que pagar, porque eles não são bestas não, eles são muito ligados ao dinheiro, que o índio antigamente tinha relação com a natureza, queria saber de dinheiro não, o índio queria saber de especiarias, né, o índio queria saber da coleta, da caça e da pesca, mas agora está tudo diferente, né? E aí o índio totalmente modernizado, né, sofreu um processo de aculturação, que nada mais é do que a perca da identidade cultural. E aí, voltando para a Piagem, a gente teve também os espanhóis,
que esses aí vieram por conta do processo que nós tivemos já no início do período colonial, que foi o Tratado de Tordesilhas, né? Onde do centro do Brasil até o extremo oeste ficava para a corte espanhola e do centro do Brasil até o extremo leste ficava para a corte portuguesa. Então os espanhóis já estavam por aqui também. E aí, por fim, em 1910, vieram o último grupo de imigrantes na grande leva, que foram os japoneses. Tanto é que em 2010 a gente comemorou o centenário da imigração japonesa no Brasil. E aí, consequentemente, a gente teve esse processo, né, de imigração, né, onde, de certa forma, acabou acarretando um processo de mistura, de miscigenação e raça aqui no Brasil. Né? Então, ó, quem é a nação brasileira? Em primeiro lugar, precisamos ter cuidado para não cometer um erro muito comum, confundir nação com Estado-nação. Segundo Aurélio Buarque de Holanda, do dicionário Aurélio Escolar, nação é o agrupamento humano em geral numeroso cujos membros fixados num território são ligados por laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos. Já para Antônio Wise, em um dicionário Wise, da língua portuguesa, nação é uma comunidade de indivíduos que, mesmo dispersos em uma geografia e política diversas, são unidos por uma identidade de origem comuns e religião. Já o Estado-nação é um conjunto constituído por um território delimitado onde vive um ou vários povos ou nações, que é o soberano, uma vez que é composto de um governo e possui leis próprias. Portanto, como vemos, nação faz referência ao povo que possui uma cultura comum. Já Estado-nação é um país. Então, podemos afirmar que a nação pode existir sem Estado-nação, como é o caso dos ciganos, palestinos e curdos. Porém, não existe Estado-nação, país sem nação. Então, é fundamental que exista a nação para que exista também o país. É bastante complicado julgar a existência de uma única nação brasileira, dada a diversidade cultural que existe em nosso território. Do ponto de vista político, o Brasil é um dos Estados-nações, pois se constitui num conjunto formado pelo povo ou nação que vive sobre um território delimitado por fronteiras e que está vinculado a um poder central, o qual é eleito de forma democrática. Apesar de sermos juridicamente soberanos, não podemos dizer que a nação, no sentido de povo, é homogênea. Porque, devido a essa influência cultural que eu falei para vocês, devido a essa miscigenação que nós tivemos aqui no Brasil, a gente tem uma população extremamente heterogênea. Mesmo que sejamos unificados, possuidores de sentimentos semelhantes e de uma consciência coletiva sobre valores e das tradições históricas e culturais, como língua, religião e costumes, além de um imaginário destino comum, portanto, dando-nos de um sentimento, dotados de um sentimento de identidade nacional. Não existe homogeneidade naquilo que chamamos de povo brasileiro. Como eu falei para vocês, a gente tem uma heterogeneidade na constituição do povo brasileiro. Grupos formadores da população brasileira. Segundo a moderna biologia, que através dos projetos Genoma do Mundo e no Brasil, o Genoma Brasil não existe raça entre os seres humanos.
O correto é utilizar o termo etnia, que vem ser definido pela origem dos traços culturais comuns. Como eu falei para vocês, etnia está relacionado aos traços culturais comuns que tem um determinado grupo, não é? Esses traços comuns podem se incluir aspectos físicos, como cor da pele, né, cabelo, mas elas são características mais importantes para definir a própria etnia, e sim um sentimento inesperável de se reconhecer-se reconhecido pelos iguais, ou seja, permanecer a uma determinada comunidade. Esse termo é bastante flexível, podemos incluir o grupo de pessoas que permanecem em uma nacionalidade, cujos portugueses, espanhóis, alemães, italianos, ou até mesmo várias culturas com diversas sociedades indígenas e africanas, como eu falei para vocês, não é? Os três grupos étnicos que constituem a base da formação da população brasileira foram os indígenas, o branco, principalmente o europeu, e o negro africano, que processaram intensa miscigenação ou cruzamento entre si, resultando nos mestiços-pardos, com a denominação nas estatísticas oficiais. Convém lembrar que o termo pardo interfere a ausência de cor definida, como é o caso do mulato, que é a mistura do branco com o negro, não é? É considerado um pardo porque ele não tem cor definida, é a mistura do branco com o negro, mulato. O caboclo ou mameluco, não é? Que também é considerado pardo, que é a mistura do branco com o índio. E o cafuso também, que é considerado pardo, que é a mistura dos índios com os negros, como eu falei para vocês, não é? Então, esse processo acabou acarretando, não é, uma grande e intensa miscigenação no que se diz respeito ao processo, né, de mistura de raças e culturas que nós temos no Brasil desde o período colonial. Falar um pouco sobre os índios, que sofreram a perda da sua identidade cultural, o processo de aculturação, devido à exposição ao homem branco durante o passado tempo, como eu falei para vocês. Várias organizações não governamentais indígenas avaliam que em 1500, quando aqui chegaram os portugueses, encontraram todo o território ocupado por aproximadamente 6 milhões de indígenas, diferentemente dos 2 milhões divulgados pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Espalhados por todo o território, distribuídos em 1.400 nações diferentes do que falavam aproximadamente 1.300 línguas. Os portugueses se maravilhavam com os nativos, que revelaram uma diversidade cultural atordoante. Eram certamente hábitos como muito estranhos, e um português, dado a riqueza de crenças e costumes, hábitos alimentares, vestimentas, organizações sociais, mitos e arquitetura, etc. Segundo a FUNAI, existem aproximadamente 900 mil nativos que vivem distribuídos em 586 áreas indígenas, perfazendo um total de aproximadamente 101,2 milhões de hectares, o equivalente a 11,85% de todo o território nacional. Ex-donos de toda a terra constituem apenas em 227 etnias, a maior parte delas na região amazônica, comunicando-se através de 180 línguas. Então, todo esse processo acabou gerando um processo de aculturação. Os poucos grupos indígenas que sobraram no Brasil, hoje nós temos o Tupi, o Gé, o Caribe, Aruaque, Tucunano, Pano, Baroro, Yanomami e Tupuná. Então, são esses os grupos ainda existentes no Brasil que permanecem com um certo traço cultural, né? E ainda existem alguns grupos que, menos numerosos, que ainda não tiveram contato com o homem branco nas regiões mais longínquas da região amazônica. Então, gente,
vou encerrando nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu faço um lembrete para vocês que eu fiz na aula de ontem, sobre nossa volta às aulas. Então, meus queridos, voltem com todo o prazer a assistir nossas aulas presenciais, que nós vamos retomar a partir da semana que vem. A escola totalmente equipada, totalmente higienizada, e o vírus, eu tenho certeza, não vai estar dentro da nossa residência, não vai estar dentro na nossa casa, que é a escola dinâmica, ok? Então, um abraço a todos, tenham uma excelente semana e que Deus abençoe.